Eu já estou aqui com o Francisco Guerreiro, que é deputado dos Verdes, Aliança Livre Europeia no Parlamento Europeu. Olá, Francisco, Olá. Obrigada. E nós hoje vamos falar aqui um bocadinho do rendimento básico universal, não é? Eu sei que temos vários pontos para falar, mas se calhar eu vou-te perguntar primeiro, para lançar a conversa, que é o que é isto do rendimento básico universal. Bem, obrigado pelo convite. É tão simples como uma prestação que é atribuída a todos os cidadãos de um determinado espaço geopolítico, mensalmente, pelo Estado. Portanto, imagine-se em Portugal, todos nós teríamos direito a esse rendimento, independentemente do que façamos. Eles têm pelo menos 4 características. Uma individual, portanto, era uma prestação atribuída à pessoa, não a um coletivo, como, por exemplo, é o rendimento social de inserção. É universal, portanto, era para todas as pessoas desse espaço geopolítico, e depois era incondicional, ou seja, mesmo que tu trabalhasses, terias sempre mais aquele extra, que seria este rendimento básico incondicional, e depois o que se assume é que teria que ser numa quantidade, num valor suficiente para teres uma vida condigna. Assume-se que seja mais ou menos, em Portugal, o salário mínimo, portanto, cerca de 705 euros, se não estou equivocado. Ok. E tu, pronto, tu fizeste parte de um documentário, não é? É uma ideia original tua, que se chama RBI, Um Caminho de Liberdade. Tem 12 episódios. Em que é que consiste este documentário? Bem, nós quisemos explicar esta ideia de modo mais fácil e atrativo. Nós sabemos que hoje em dia a multimédia é muito mais fácil das pessoas perceberem a mensagem, e então quisemos juntar não só os cromos da bola, portanto quem percebe realmente disto, quem tem estudado muito esta matéria, a nível nacional e internacional, mas depois também falando de histórias reais. E então temos 12 episódios em que vamos falando de como é que um rendimento básico incondicional impactaria na vida do desenvolvimento do mundo rural, por exemplo, como é que ele se envolve com questões tão importantes do nosso dia-a-dia como o trabalho, a igualdade de género, a emancipação da mulher, a emancipação da mulher. Nós fizemos um episódio mesmo especificamente sobre isso, e depois temos todas as relações que advêm, e falamos muito também dos projetos piloto, portanto as experiências empíricas que já existem e que já nos demonstram que isto é realmente uma ferramenta bastante positiva. Ia-te perguntar sobre isso, porque há realmente experiências feitas noutros países. Quais é que são mais ou menos os resultados dessas experiências? Porque, apesar de alguns deles serem inconclusivos, conseguem-se sempre tirar algumas informações úteis, não é? Sim, são muito positivos no sentido em que, primeiro, não são incondicionais, portanto há sempre algum grau de condicionalidade, porque são restritos, são feitos com uma amostra mais pequena, não são para a generalidade das pessoas, portanto são muitas vezes direcionados ou para as pessoas mais pobres ou para desempregados, mas uma ou várias características que têm emergido destes resultados dos projetos piloto é que as pessoas têm efetivamente mais tranquilidade na sua vida, portanto têm melhores níveis de saúde mental, diminuem o stress, conseguem procurar emprego, portanto ao contrário do que se diz, as pessoas efetivamente procuram emprego, mesmo mudam de emprego ou tentam procurar melhores empregos, aumentam as suas qualificações e, portanto, no fundo, consegue-se perceber que existe um fenómeno muito positivo de responsabilizar as pessoas, que é dar-lhes dinheiro e dizer, ok, tens aqui o dinheiro para melhorares efetivamente a tua vida. E é um modo muito pouco paternalista de realmente dar responsabilidade aos cidadãos. O que é que se pode dizer, por exemplo, há muita gente quando se fala neste tópico que diz, não, mas isso, então vamos dar um subsídio e vão-se encostar, e nesses estudos prova-se um pouco o contrário disso, não é? O que é que se pode dizer às pessoas que acham isto, que se todos recebermos um subsídio, todos nos vamos encostar? Primeiro, não é um subsídio, é uma garantia que nós somos cidadãos daquele próprio país e, portanto, temos direito, é como votar. Portanto, ninguém se sente imiscuído de votar porque realmente é um direito consagrado. E, portanto, nesse sentido, todos receberiam, pobres, ricos, empregados, desempregados, mulheres, homens, e nesse sentido é um direito igual para todos. E depois, como tu disseste bem, os dados demonstram que as pessoas não só não trabalham, como trabalham mais, procuram outras atividades, e mesmo a questão do não fazem nada é muito relativo. O que é não fazer nada? As pessoas consomem, as pessoas têm que pagar rendas, e isso também ajuda as pessoas a reforçar uma microeconomia, muitas vezes nas suas comunidades e no seu seio familiar, para garantir que não passam por stresses civilizacionais completamente desnecessários no mundo de hoje em dia. E é engraçado estás a falar nesse seio mais local, porque há uma experiência em Barcelona, da qual vocês também falam, Sim. que é só de comércio local. Tu pensas que poderia Sim. ser uma forma, inicialmente, de aplicar isso cá em Portugal? Pode ser, isto, como eu digo sempre, é uma questão de vontade política. Havendo essa vontade, podemos depois moldar a amostra para o projeto piloto como nós queremos. Por exemplo, em Maricá também, que é ao pé do Rio de Janeiro, uma cidade, um município que é de Maricá, eles aplicam também como Mbuca, que é uma moeda local. Portanto, isso financiou durante a pandemia também a resiliência dessa comunidade. Portanto, a economia cresceu, as pessoas tornaram-se mais resilientes, não sentiram tanto o choque da pandemia e conseguiram ultrapassar de modo mais... E esse é o estudo com maior número de pessoas, Sim, tem uma amplitude. Já houve feito também nos Estados Unidos e no Canadá vários tipos de projetos pilotos que demonstram que, a longo prazo, esta medida é muito benéfica
política, portanto, garante que as pessoas consigam projetar a sua vida a longo prazo. E não é por falta de recursos, nós também temos um episódio que é sobre financiamento. Sim, o episódio 10, eu fui ver esse, por acaso. É um bocadinho mais longo, porque realmente temos que explicar com calma o que é o custo bruto, do custo líquido, portanto, diferenciar também que possibilidades é que temos de financiamento, mas hoje em dia nós já temos os recursos para dar e atribuir este direito a todas as pessoas e seria uma transformação realmente social e nesse episódio vocês tentam justificar também de onde vem o dinheiro, porque muitas vezes é essa a questão das pessoas e vocês falam muito em corrupção. Sim. Tu sentes que, por exemplo, aplicando este rendimento básico universal, acabam por se resolver outros problemas, nomeadamente esse da corrupção, porque tem que se estar mais atento a um foco para se poder trabalhar melhor noutros? Sim, e é sempre uma questão de investimento, ou seja, quanto é que nós estamos a investir nos cidadãos para eles se tornarem efetivamente médicos, entertainers, pessoas que têm os seus objetivos cumpridos, ou se estamos a canalizar os cidadãos e as cidadãs para ter pressões completamente desnecessárias, na área procurar empregos que não gostam para tentar suprir as necessidades, empurrá-los muitas vezes para contextos de violência totalmente desnecessários, portanto, isso é um investimento. Ou seja, não só investimos na pessoa, investimos na educação, e isto aqui é em reforço do Estado Social, portanto, nunca... Não pretende substituir Muito pelo contrário, seria um reforço do Estado Social. E depois nós fazemos essas contas, portanto, falamos claramente o que é a diferença entre um custo bruto, que é multiplicar uma determinada percentagem ou um determinado valor pelos cidadãos num determinado espaço político, vezes 12 meses, quanto é que isso daria no final do ano. E depois explicamos o que é um custo líquido, que é efetivamente interligando os impostos, portanto, quem paga mais impostos seria, obviamente, um contribuinte líquido, porque ganha mais, portanto, pagava mais impostos, portanto, iria receber o RBI na mesma, mas no final das contas todas feitas, ele estaria a dar mais dinheiro ao sistema. Quem beneficiaria mais desse tipo de sistema seriam, efetivamente, a classe média e as classes mais desfavorecidas. Para também terminar, ou para também tentar colmatar um pouco a gravidade que é o problema da desigualdade de classes, não é? que está cada vez mais acentuado. Eu não sei se li bem, mas houve uma experiência, ou está prevista uma experiência em Alcácer. Sim, eles estão agora à procura de financiamento e espera-se que seja uma experiência de 2 anos para cerca de 200 pessoas, portanto, da comunidade. É restrito, mas é um passo realmente importante para demonstrar depois a efetividade desta medida e todas estas vontades políticas são importantes para depois também ter uma comissão independente de estudo, para se avaliar os prós, os contras, mas eu creio que, mesmo através do Orçamento de Estado, que tem uma verba obviamente maior, nós conseguiríamos avançar para uma amostra muito maior e fazer um projeto piloto realmente de grande escala em Portugal. Ou mesmo, por exemplo, se pensarmos as ilhas, nós temos os arquipélagos dos Açores ou da Madeira, que seria um universo fantástico para testar esta medida. E é que isto envolve, estavas agora a dizer isso, que era preciso financiamento e depois o estudo e depois uma comissão independente e depois eu sei que eu acho que às vezes lá em casa nós não temos tanta noção do que é que estas medidas todas envolvem. E isto não é uma coisa que agora as pessoas se lembraram e decidiram falar, até vocês dão um contexto histórico do rendimento básico universal. E de onde é que surge isto? Já é muito antigo, não é? Já, isto vem pelo menos do século XVI, portanto, que é uma ideia que vem emergindo através de filósofos, de economistas, de pensadores e que se vem moldando também com a época. E hoje em dia, por exemplo, nós vimos com o fenómeno da pandemia, atravessámos uma crise muito grave e este tema emergiu outra vez como uma possível solução para colmatar uma disfunção que existe muito grande. E, quer dizer, não é por falta de recursos que nós realmente não temos uma sociedade mais abundante, nós temos uma sociedade hiperabundante e temos desigualdades muito grandes. Portanto, temos que começar a repensar estruturalmente o nosso sistema. Sim, e também nós estávamos agora ali a ver uma coisa que faz parte, penso que é do primeiro episódio, que fala de tecnologia, que é um senhor que foi despedido para ser substituído, a sua função passa a ser feita por uma máquina. Sim. E com esta industrialização toda, este rendimento também se torna bastante importante, não é? Sim. Em que medida? Bem, como nós vemos, muitos dos trabalhos que nós temos vão ser rapidamente automatizados. Basta pensar no serviço de distribuição de mercadorias, em que os caminhões vão rapidamente ser automatizados e isso vai diminuir não só os riscos inerentes a essa profissão, mas também torna mais eficientes as entregas. Só que isto traz um fardo gigantesco à sociedade. O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que possivelmente sempre viveram desta profissão? Será muito difícil adaptá-las. E se nós imaginarmos isto a várias profissões, e estamos aqui a falar de profissões como advogados, médicos,
que nós muitas vezes não pensamos que são possíveis de automatizar, nós ficamos com esta questão do que é que vamos fazer a estas pessoas. Vamos simplesmente dar-lhes um subsídio e torná-las mais um problema, mais um estigma na sociedade, que o subsídio traz um estigma muito grande, muito associado. E nós podemos realmente reconstruir aqui o nosso modelo social e económico para atribuirmos este rendimento às pessoas e, repara, nós até podemos pensar de modo mais avançado, que é com o PIB ou com outra métrica que se encontre que seja mais justificável do nível de vida das pessoas, à medida que essa métrica se eleva, o próprio rendimento básico incondicional pode subir. Ou seja, as pessoas percebem que ainda estão a contribuir mais para esse próprio desenvolvimento, havendo sempre o mínimo, tendo o Estado Social ao lado, mas as pessoas percebem, ok, se eu pagar, e aqui também é a questão do financiamento, por exemplo, 45 mil milhões de euros perdem-se para a economia paralela, é aquela economia que muitas vezes as pessoas têm a mesma necessidade de fazer porque não têm dinheiro, não passam a fatura, esses 23% não entram. É candonga, não é? Um bocadinho, mas em muitos dessas ações são perceptíveis que as pessoas não têm mesmo dinheiro. E então, se nós realmente melhorarmos a máquina fiscal, temos um sistema mais justo, que garanta realmente que as pessoas percebem que estão a contribuir para um bem maior e que sentem esse bem maior diretamente, nós vemos que a evolução é de todos e para todos. E isto seria um projeto a quanto tempo? Ou seja, quanto tempo é que tu achas que demora até começarmos a ver os primeiros resultados? Isso depende, mais uma vez, da vontade política. Se tivermos uma vontade política efetiva, nós podemos fazer um projeto piloto no próximo Orçamento de Estado, em que contempla uma verba, que depois se aloca e depois se cria o grupo de estudo para implementar depois essa medida numa amostra substancial. Podemos estar a falar de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, o que for. E depois aí, 2 anos pelo menos, para fazer esse teste piloto, para se perceber a médio e longo prazo os efeitos. Avaliações também, que estavas a falar há pouco. Portanto, ter um comitê independente que depois avalie os resultados dessa experiência. Depois, podemos olhar para outros países que já estão a implementar paulatinamente estes projetos e ver que, se calhar, podemos começar a ter um debate mais transversal para avançar ou não para uma efetividade de um rendimento básico incondicional a nível ou regional ou nacional. Se bem que me parece mais razoável que haja primeiro os testes pilotos e depois sim haja o debate político mais alargado e que as pessoas percebam do que é que estamos a falar para se implementar num país. Bem, pronto, para começarem a perceber lá em casa e pessoal, principalmente malta da nossa idade, vocês fizeram este documentário. Onde é que as pessoas podem ver o documentário? Está no YouTube, mas vocês têm um site. Temos um site específico. E nesse site também, antes de lermos, tens uma petição. Sim, portanto o site é www.rbidoc.com. E lá poderás encontrar todos os episódios, que estão legendados em português e inglês. E depois temos uma petição, que é uma petição europeia, para tentar enviar, se recolhemos 1 milhão de assinaturas, em pelo menos 7 Estados-membros, enviar esta petição para a Comissão Europeia para debatermos isto a nível europeu. Portanto, eu tenho as ferramentas que posso fazer, mas é diferente se for a Comissão que tem a capacidade de propor legislação e, neste caso, receberia a petição, teria que agendar um debate sobre a matéria e todos os grupos políticos poderiam falar sobre a mesma. E quanto tempo mais ou menos é que demorou a produzir? Agora mais curiosidade o documentário, porque está realmente muito completo, tem muitos episódios e está muito explicativo, está detalhado. Isto deu-vos muito trabalho também de investigação e de encontrar as pessoas certas para dar. Eu fui uma das pessoas, portanto, eu sou só mais um neste documentário, portanto, tenho uma equipa fantástica que esteve por trás dos bastidores a entrevistar e ele foi orgânico, portanto, nós começámos a pensar em 8 episódios, depois tornou-se 12, depois encontramos com a equipa aqui a fazer a realização, depois começámos a entrevistar, depois a meio daquilo vimos que era necessário entrevistar outro, achámos que era muito importante entrevistar aquela pessoa, fomos entrevistá-la, depois houve algumas entrevistas que não se enquadraram, mas foi muito orgânico, demorou cerca de um ano e pouco. Mas foi muito gradual e foi a crescer e agora estamos nesta fase de tentar divulgá-lo ao máximo. Tanto que ele estreou em 3 cidades. Sim, 4. Portanto, fizemos em Lisboa, fizemos em Vila Nova de Gaia, fizemos em Braga e fizemos em Porto Alegre. E agora vamos aos Açores e à Madeira, portanto também, porque os arquipélagos também são Portugal. Exatamente. E quisemos realmente também dar esta perspectiva, porque temos, por exemplo, questões ligadas ao mundo rural que dizem muito possivelmente também algumas áreas de lá. E outras matérias, igualdade de género, financiamento. E quando é que vão aos Açores e à Madeira? Nós temos a Madeira agora em maio, se não me equivoco, e os Açores em julho. Mas todas as informações estarão no site. Portanto, vamos visitar o site. Francisco, muito obrigada. Obrigada também por esclarecerem estas questões todas. Ao menos sabemos onde é que nos podemos informar com qualidade e com a informação também selecionada e separada para nós percebermos de que é que se está a falar. Obrigada por teres vindo. Obrigado. E aí em casa leiam, vejam o documentário. Se concordarem, assinem a petição. Exato. É assim. É o que podemos fazer também. Não é? Obrigada. Obrigado. Tchau.